Olá pessoal, saudade de vocês. Aqui é a professora Ida e nós estamos aqui para mais um vídeo onde a gente vai fazer comentários e a correção agora das atividades da semana 3 do PET volume 2. E esse vídeo é das atividades de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá! As atividades dessa semana são questões do Enem, ok? Então, a gente tem aqui questões do Enem de vários anos, mas elas tratam de autores pré-modernistas, alguns anteriores, como a primeira obra, a gente tem aqui o Machado de Assis, que é um autor realista, tá? Do realismo. Então, a gente tem questões de literatura aqui, e bem interessantes. Eu destaquei algumas coisas para a gente poder fazer uns comentários, ok? Primeira questão, um texto do Machado de Assis, Esaú e Jacó. Vamos à pergunta aqui, depois a gente volta nos trechos que eu destaquei no texto. O fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta o que o autor está destacando aqui, que com a participação, do leitor em relação ao texto literário. Seria a letra A, o leitor como peça fundamental na construção dos sentidos. De onde a gente tira essa resposta? Olha o que ele diz aqui. Ele está falando da epígrafe. O que é epígrafe? É uma citação curta que é colocada no início de uma obra, de um livro ou de um capítulo, que geralmente funciona como um resumo ali do que vai ser lido naquele capítulo ou naquela obra, tá? Então, ele está falando aqui da epígrafe e fala que ela é um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Ele fala também que há proveito em as pessoas da história colaborarem para essa história, ajudarem o autor como se fosse uma lei de solidariedade, uma troca de serviços. E olha que interessante no último parágrafo aqui. Ele fala com o leitor. Isso é algo bem comum na obra machadiana. Esse diálogo entre o narrador do texto e o leitor. Então, a gente tem aqui, se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo. Quando ele fala se aceitas, distinguirás, ele está usando a segunda pessoa do discurso, ele está usando aqui uma forma como ele estivesse falando, o narrador aqui no caso, estivesse falando com o leitor. Então, a gente consegue perceber claramente nesse trecho aqui que existe um tratamento do leitor como uma peça fundamental na construção dos sentidos do texto, ok? Essa foi a questão número 1. Vamos seguir para a número 2 aqui. O que nós temos na questão número 2? Falando de eufemismo aqui, né? Ainda estamos com Machado de Assis. Agora o trecho de um conto do Machado de Assis. Esse conto chama-se Missa do Galo. Se vocês quiserem ler o conto na íntegra, é só vocês procurarem aí no Google, ele é bem fácil de encontrar, tá? O que a gente tem aqui? Está falando aqui de um personagem que ele dizia que ia ao teatro, né? E o outro falando que se oferecia para ir com ele. E aí ele fala, mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. O que é o eufemismo? É uma figura de linguagem que consiste em você suavizar uma ideia que, se você não usar o eufemismo, aquela ideia ela pode ser grotesca, ela pode ser rude, ela pode causar algum impacto que você não gostaria. Então, você usa o eufemismo para suavizar. Olha o que pergunta aqui. No fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa suavizar uma transgressão matrimonial. Porque é justamente esse o papel de um eufemismo, suavizar uma ideia. Se ele está falando aqui de um adultério, de uma transgressão matrimonial, é esse o objetivo do eufemismo, suavizar essa transgressão, ok? Então é a letra E no número 2. Vamos seguindo aí, número 3 agora, né? O que temos aqui? Essa questão aqui, a gente tem um trecho aqui
falando sobre um escritor, o José de Alencar, e está falando um pouco do que ele fez, da participação dele na literatura e na história do Brasil. Então eu destaquei uns trechinhos interessantes aqui. Ó. Um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Também é considerado o pai do romance no Brasil. Fala aqui o que ele foi, ó, folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Então a gente vê claramente que ele teve uma participação muito importante, tanto na literatura quanto na política, na história do país, ok? Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Por que a gente conclui que é essa letra D? Porque, pelo que fala aqui da participação, do papel do Machado de Assis no Brasil, a gente viu que ele tem um papel muito importante, tanto na literatura, então aqui a gente tem a memória linguística, quanto na identidade nacional, porque assim como a literatura dele refletiu essa identidade nacional, né, a identidade da época que ele viveu, ele também teve uma participação política, uma participação histórica para o país, né? Então, a melhor alternativa aqui é a letra D, ok? Vamos para número 4. Aqui na número 4, a gente tem um poema do Olavo Bilac. O poema do Olavo Bilac aqui exalta a pátria, tá? Exalta o Brasil, e aqui o título, inclusive, é A Pátria. É uma poesia infantil, tá até aqui a referência bibliográfica. É como se ele estivesse realmente incentivando as crianças a terem orgulho da pátria, está exaltando aqui a natureza, né? A fartura da terra. Então, um texto que exalta a pátria de todas as maneiras aqui possíveis e mostra que a pátria é motivo de orgulho para essa criança, ok? Vamos ver a questão aqui. Publicado em 1904, o poema A Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. O que a gente tem aqui? Esse projeto ideológico em construção na Primeira República está falando aqui, olha a data 1904, isso vem alguns anos depois da proclamação da República, né? O Brasil ficou independente de Portugal, a corte portuguesa foi embora, então estava se construindo nessa época aqui uma identidade nacional, um Brasil independente, valorizava-se muito aquilo que era brasileiro, aquilo que era próprio do Brasil e que se podia ser feito independente de Portugal, né? Então a gente tem aqui quais são os aspectos da pátria que são exaltados nesse poema. São aspectos que não têm relação com dependências do governo. Fala assim da natureza, da terra fecunda, do calor, né? Tem muitas, na extensão das matas, que mais? A primavera, uma terra que mata a fome daquele que trabalha. Então a gente tem essa grandeza da terra, né? São coisas que não dependem do que o governo faz pelo trabalhador ou pela população, e sim o que a terra é, o que ela significa, a grandeza que ela tem, ok? Então a gente tem aqui, repetindo, no número 4, a melhor alternativa seria a letra B, tá? O que a gente consegue identificar desse projeto ideológico, das ideias da Primeira República? Uma prosperidade individual, como a exuberância da terra, que não depende das políticas do governo, ok? E a última questão aqui, a número 5, também uma questão do Enem, é um texto intitulado Negrinha, do Monteiro Lobato, ok? De um conto do Monteiro Lobato. Interessante esse conto, porque a gente tem aqui, tá falando sobre uma personagem, a Negrinha, e também a sua patroa. E sobre essa patroa, fala aqui nesse trechinho que eu destaquei que ela era uma virtuosa senhora, uma dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Isso era uma característica dela. Aí vem uma oposição aqui, mas não admitia choro de criança.
A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão. Fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e dizer ao regime novo essa indecência de negro igual. Então, o que a gente tem aqui? Que essa senhora, ela era muito religiosa, né, a moral impecável, porém judiava de criança negra. Por quê? Porque isso era uma herança do tempo da escravidão. Então, o que a gente tem aqui na questão? A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. A gente está retratando aqui, nessa obra do Lobato, né, ele retrata o quê? Aquele momento, logo após a libertação dos negros, dos escravos, né, e como que a sociedade reagiu a isso. Eram valores contraditórios. Ao mesmo tempo que os negros eram livres, eles não eram. Por quê? Porque a sociedade ainda os via como escravos, como inferiores, igual a essa senhora aqui, que é tratada nessa obra, que era a patroa dessa criança. Ela judiava da criança, porque era uma criança negra, e porque ela tinha ainda aquela herança de que os negros são inferiores, são escravos, não devem ser tratados como igual, né? Ainda fala aqui no final essa indecência de negro igual. Então a gente tem uma resistência dessa senhora em aceitar a liberdade dos negros. Ela é aqui, gente, uma figura da sociedade, né? Não é só essa senhora, não é uma característica individual da personagem, ela retrata uma realidade de muitos cidadãos daquela época, ok? Eu espero que com esses comentários a gente consiga entender um pouco mais do contexto histórico desses autores, não só dessa questão em si, porque a questão eu poderia simplesmente colocar a resposta aqui, as letras, não precisava nem gravar o vídeo, mas eu queria que a gente refletisse um pouco do que tem por trás do contexto histórico, do papel de cada um desses autores, ok? Então nós ficamos por aqui, eu espero ter ajudado vocês, a gente se vê, né, na semana que vem, e se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem acessar lá o chat do Conexão Escola, eu tô lá, vocês podem fazer perguntas por lá ou pelo grupo de WhatsApp, ok? Até semana que vem, fiquem com Deus.